open our Bibles in the book of Hosea. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Oséias. And I want to talk to you a little bit about Easter or the Passover. Eu quero continuar falando sobre a Páscoa com os irmãos. It is the most important feast for the church. É uma das festas mais importantes para a igreja cristã. Not only to the Christian church, Para a igreja cristã, but also to the Jewish nation. para todo aquele que é judeu. It is important to celebrate it. É importante, é uma festa muito importante celebrar. And we need to understand E temos que entender that the Jewish Passover, que a Páscoa judaica it refers to when the people of Israel left Egypt. fala do momento em que o povo de Israel deixou o Egito, The very last night, aquela última noite que eles estiveram ali. they had to dress up Eles se vestiram as if they were going to travel, como se eles fossem viajar, and they would have a meal together, e eles então sentavam juntos para ter um jantar juntos, and that meal had a meaning. e aquele jantar tinha um significado especial. The most important part of that meal, O tempo mais importante daquele jantar it was the lamb. era justamente o cordeiro que ia ser comido. That little lamb Aquele pequeno cordeiro que eles faziam was the lamb that was slaughtered that day. foi então o cordeiro que foi morto naquele dia, And the blood of that lamb e o sangue daquele cordeiro was then put on the doors, era colocado então na porta, on the frame of the door, ou seja, ali onde é assim o umbral. o umbral das portas. And that would happen E aquilo acontecia because that night God would send the angel of death. porque naquela mesma noite o anjo da morte Deus iria enviar. And whichever house had the mark of the blood, Então a casa que tivesse a marca daquele sangue no umbral, there would be a protection. havia uma proteção de Deus naquela casa. And then the angel of death would not touch the people inside the house. Então o anjo da morte não entraria na casa para matar aquela pessoa que estava lá, aquele primogênito. And that night, E naquela noite, the firstborn of the Egyptians então todos os primogênitos egípcios and the firstborn of the cattle e também até os primogênitos dos animais, all died. todos morreram. So we can understand that the firstborn of the Pharaoh died. Então entendemos que o filho do faraó, que era também um primogênito, era o primeiro filho, morreu. Along with the firstborn of every other Egyptian family. Assim como todo primogênito de toda a família egípcia. But we celebrate Mas nós celebramos the Passover. esta Páscoa. And why we call it E Passover? por que nós chamamos de Páscoa? It comes from the Jewish word Pesach. É da palavra hebraica chamada Pesach. And Pesach means to pass over. E o Pesach, o significado é passar por cima. That's why in English we call it Passover. E em inglês, então, eles chamam de Passover, né? Passar por cima. But why does it pass over? Mas por que isso de passar por cima? It's a very difficult verb to translate. É um verbo em hebraico difícil de traduzir. Pesach also refers to the person very much like myself that walks with a limp. O verbo pesar também significa uma pessoa que está coxo das pernas ou então está com algum problema nas pernas, tem dificuldade para andar. But the meaning of Pesach, Mas o significado de Pesach it's protection. é para proteger. Repeat with me, protection. Repita, proteção. God protects. Porque Deus protege. God protects His people. Deus protege o seu povo.
like He protected His people in the desert Como ele protegeu o povo ali no deserto, during the day. durante o dia. The sun in the desert is very hot. O sol no deserto durante o dia é terrível, é muito quente. I went to the desert. Eu já fui ao deserto. Me and Emma Fiona, Eu e a irmã Fiona, we spent the whole day in the desert. nós ficamos no deserto o dia inteiro. During the day it's very hot. Durante o dia é muito quente. We have to drink cold drinks all the time. Tem que se tomar sempre ali algum refresco para poder aquilo melhorar. You don't sweat. Não é que você transpire, You will not sweat. não é que você sue e sai suor. The heat and the dryness is so much É um seco tremendo e uma secura, é uma sequidão, that all the sweat will evaporate immediately. que eventualmente aquela sequidão está tão seca que até o teu suor desaparece. But something strange happens at night. Mas uma coisa estranha acontece à noite no deserto. At night we slept in a tent. Nós dormíamos então numa tenda, Me and Emma Fiona, we Eu- slept in a tent. e a irmã Fiona estávamos numa tenda. And at night it gets very cold. De noite é muito frio, It gets so cold. mas é muitíssimo frio. And in the morning when you wake up, E quando você acorda de manhã, before the sun comes up, antes do sol aparecer, you see the dew in the morning everywhere. você vê aquele orvalho sobre ali, aquele terreno que está ali. And the camels, they then suck on that dew. E é aí que os camelos vão e eles como que se bebessem daquele orvalho. So how did God offer protection to His people in the Então, desert? como Deus oferecia proteção a seu povo ali no deserto? During the day, Durante o dia, they had the clouds of glory. eles tinham então aquela nuvem de glória que ficava sobre eles. That cloud would cover the people during the day Aquela nuvem cobria o povo inteiro and durante o would dia. protect the people from the sun. Protegia eles do calor do sol. Also, the enemies of Israel would not be able to attack them Também os inimigos de Israel não poderiam atacá-los, because they couldn't see them past the cloud. porque não conseguiam ver, porque a nuvem impedia a visão deles. They would block the view from side to side. Aquela nuvem era como se bloqueasse a visão deles de todos os lados. Now at night, Mas durante a noite, that cloud of glory aquela nuvem de glória would turn into a column of fire se tornava então uma coluna de fogo, to warm the people. que era para aquecer o povo. Amen. Amém? So they wouldn't feel cold. Para não se sentirem com frio. So the mark of the blood of the lamb, Então a marca do sangue do cordeiro it wasn't only on the door, não estava somente naquelas portas, naquele it lugar, was over the people. mas estava no povo que ali estava. And it would offer protection over them. E trazia proteção para eles. Amen. Amém, igreja? So what I want to talk to you about our Passover. Agora eu quero falar do nosso entendimento de Páscoa. And I want to talk about why did Jesus have to die? Por que que Jesus teve que morrer? Why did He die? Por que que Jesus morreu? And why did He come back to life? E por que que ele ressuscitou? Amen. Resurrection. A ressurreição It is very important. é muito importante para nós. It's got the same importance Tem a mesma importância than the very death of Jesus. como também a morte de Cristo. On Friday, Na sexta-feira, we celebrated the death of Jesus. nós celebramos então a morte de Jesus, But on Sunday, mas no domingo we celebrated the resurrection of Jesus. nós celebramos a ressurreição de Jesus. Resurrection means to come back from the dead. Ressurreição quer dizer voltar dos mortos, Not like a zombie. não como um zumbi, Amen. But a living. mas vivo, pessoa viva mesmo. Not the living dead. Não é um morto vivo, um espírito aí girando, não. Amen. Amém? So when we read in Hosea chapter 6 verse 1, Então, em Oséias capítulo 6, versículo 1, we have this prophet of God. nós temos este profeta de Deus. And I have so many Bible verses. E tem muitos versículos na Bíblia.
And here we have Hosea saying, Switch out the surrounding lights, please. All surrounding lights. My office light, all surrounding lights off. Here, this office off. Here, off. Desliga a luz. Irmão Marcos, desliga o amplificador grande. Deixa só as duas caixas pequenas. We are about to lose power in the dark. All lights off. Kitchen off. Everything off. Toilets off. We have here Hosea chapter 6 verse 1. Come and let us return to Jehovah, for he has torn, and he will heal us, and he will stricken, and he will bind us up. Vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. After 2 days, Depois de 2 dias, he will bring us to life. Ele nos ressuscitará. And in the 3rd day, E no 3º dia, he will raise us up, nos ressuscitará. and we shall live in his sight. Viveremos diante dele. So we have these 2 magical verses here. Então, esses 2 versículos daqui são como uma mágica. Because we read these verses, Nós lemos estes versículos and we see that God will strike us. e vemos que Deus aqui vai ferir algo. He's going to strike us. Vai ferir-nos. And then he will heal us. Depois vai nos curar. He will rip us apart. Então depois vai nos rasgar. And then he will bind us up. Aí depois vai nos unir. God is referring Então Deus aqui está falando about the suffering of Jesus. do sofrimento de Jesus. Because he suffered. Porque ele, Jesus, sofreu. We read in Isaiah 53 that by his stripes we were healed. No Isaías 53 fala que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus had to suffer. O Senhor Jesus sofreu. It was destined for him to suffer. Era um destino dele sofrer. For me and for you. Sofrer por ti e por mim. Amen. And what's interesting on verse 2, E aqui no versículo 2, after 2 days, diz aqui que depois de 2 dias, he will bring us to life. nos dará vida. So who was dead for 2 days? Então quem que estava morto por 2 dias? And it says here, and in the 3rd day, he will raise us up. E no 3º dia nos ressuscitará. Who was dead for 2 days? Quem morreu 2 dias, During 2 days he was dead. morreu completamente durante 2 dias. But on the 3rd day, Mas no 3º dia, he came back to life. ele voltou à vida. Who? Quem foi essa pessoa? Foi Jesus. Amen. Amém, igreja? So we understand that Hosea Então entendemos que Oséias is talking about the salvation of God. estava falando da salvação do povo de Deus. Hallelujah. A salvação de Deus. He will raise us up, Aqui, ele nos levantará, nos ressuscitará. and we shall live in his sight. E vamos viver com ele. So God sees us Deus nos vê through Jesus. através de Jesus Cristo. When Jesus died, Quando Jesus morreu, we died. nós morremos também. Our sins died with Os him. nossos pecados morreram com ele. But on the 3rd day, Mas no 3º dia, when we came back to life, quando voltamos a viver, Jesus came back ou to life. seja, Jesus voltou a viver, nós também voltamos a viver. Amen. Amém, igreja? God sees us Então Deus, quando olha para nós, through Jesus. é através de Jesus. Ele vê Jesus através de nós. And I'm reading this in the Old Testament. E isso aqui está escrito no Antigo Testamento pelo profeta Oséias. Now when we read verse 3, Quando você lê o versículo 3, Oséias 6:3, Christians, they know this verse. e os cristãos gostam desse versículo, alguns sabem.
then we shall know, if we follow on to know Jehovah. His going out is prepared as the morning, and he shall come to us as the rain, as the latter and former rain to the earth. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída. Ele nos virá como a chuva serôdia que rega a terra. So when we read this verse, Quando lemos esse versículo, we're not reading about physical blessings. não estamos lendo sobre bênçãos físicas. We're talking about the very Son of God Estamos falando do Filho de Deus that is coming to us, que vai vir para até nós. and we shall know him. E nós vamos lhe conhecer. We shall understand him. Nós vamos lhe compreender. And we're going to not just understand, we're going to carry on E understanding. vamos continuar entendendo e percebendo a Ele. And this is the importance of E resurrection. é isso que é a importância da ressurreição. We need resurrection. Nós precisamos de ressurreição. You need resurrection. Você precisa de ressurreição. Let's open in Job chapter 14. Se você for para Jó, And Job was probably the very first book written in the Bible. o livro de Jó provavelmente foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, The story of Job is an ancient story. porque a história de Jó é muito antiga. And we see here on chapter 14, verse 14, Jó 14:14. we see that Job sees the importance of resurrection. Nós vemos que até Jó falou da importância da ressurreição. He says, if a man die, Se ele fala assim, se um homem morrer, shall he revive? porventura tornará a viver? All the days of my warfare, I will wait until change comes. Todos os dias de meu combate esperaria até que viesse a minha mudança. So Job knew Então até o Jó sabia that something had to change. que alguma coisa tinha que mudar. I will fight Eu vou lutar until the day comes. até o dia que venha. Because he knew that only while he is alive, Ele sabia que até quando ele estivesse vivo, he could do something about ele it. podia fazer alguma coisa. That's why he says, I will fight until the day comes. Por isso que ele disse aqui, eu vou combater, eu vou lutar até aquele dia vir. So we cannot give up. Então você não pode simplesmente se deixar derrotar. There is a spirit of dismay. Há um espírito de derrota There is a spirit that wants us to give up. que quer fazer com que as pessoas abandonem tudo, larguem tudo. Even some of them get to the point of committing suicide. Alguns até tiram a sua própria vida e cometem suicídio. Job's life was over. A vida de Jó estava uma desgraça, irmãos. His children died. As crianças, os filhos tinham morrido. All his wealth was taken from him. A riqueza dele tinha ido embora. All on the desaparecido. same day. Tudo no mesmo dia, ele perdeu tudo num só dia. Then his health was stricken. Aí depois ele foi atacado na saúde, ficou doente. He lost everything. Ou seja, ele perdeu tudo. His wife told him, Até a mulher dele why don't you curse your God chegou and com die? ele e disse assim, por que tu não amaldiçoa o teu Deus e morre? How would he die? Como é que ele ia morrer? It meant he would have to kill himself. Ou seja, ele teria que se matar. And he said, you are a fool. E ele então diz, não, tu és uma louca mulher. You are a foolish woman. Tu és uma mulher louca. I will never curse my God. Eu nunca vou amaldiçoar o meu Deus. I came with nothing. Eu vim sem nada. And I go with nothing. E eu também vou sair sem nada. But here he was fighting. Mas aqui você nota que ele está lutando. Hallelujah. Are you fighting? Você talvez está nessa luta. If you open in Job chapter 19 verse, Agora Jó capítulo 19. let's see here, verse 25, 25. we see the answer of Job. Nós vemos o que Jó responde. Job answers to his two friends. Ele fala para os seus amigos. He says, for I know Porque eu sei that my Redeemer lives, que o meu Redentor vive. and he shall rise on the earth at the E last. por fim se levantará sobre a terra.
So he was talking about Jesus. Então aqui ele está falando de Jesus Cristo. He was talking about the same thing that Hosea was talking Ou about. seja, Jó estava falando da mesma coisa que Oséias estava falando. He will come. Ele vai vir. And when Jesus comes, E quando Jesus vem, his spirit will come over o us. seu Santo Espírito vem também. Before there is a physical resurrection, Antes de ter uma ressurreição visível, there needs to be a spiritual resurrection. tem que ter uma ressurreição no teu espiritual. That's very important. Isso é importante. And we see this E nós vemos isso on the book of Ezekiel. ali em Ezequiel, On the book of Ezekiel, chapter 36, no Ezequiel capítulo 36, verse 26. versos 26. Ezekiel talks about the change. Ezequiel fala dessa mudança. He says, a new heart I will give you, Eu vos darei um coração novo, and a new spirit I will put within you. e porei dentro de vós um espírito novo. I'll take away the stony heart out of your flesh, Eu tirarei um coração de pedra da vossa carne, and I will give you a heart of flesh. e vos darei um coração de carne. So Ezekiel was talking about a spiritual change first. Aqui Ezequiel está falando de uma mudança espiritual. We are already living a resurrected life. Nós estamos vivendo uma vida de ressurreição, de ressurretos. We already live in faith. Nós estamos vivendo pela fé, aleluia. This is why the death and the resurrection of Jesus is Por important. isso que a morte, a ressurreição de Jesus é importante para nós. Have you noticed something? Você notou algo aqui? That I'm not reading from the New Testament. Eu não estou lendo no Novo Testamento, só o Velho Testamento. I'm reading from the Old Testament. Estou lendo no Velho Testamento. I'm reading from the text that the prophets gave us. Eu estou lendo o texto que os profetas profetizaram. I'm reading what Jesus read. O que Jesus aqui foi profetizado. What the apostles read. E o que Jesus falou e o próprio apóstolos também falaram. They spoke about what they read in the book. Eles falavam daquilo que eles leram nos profetas. And this is what we are studying now. E estamos a estudar aqui agora os profetas. You need to understand. Você tem que entender. You need to learn. Tem que entender e aprender. You need to read the Bible. Tem que ler a Bíblia. Amen. Amém, igreja? Because God has promised you a new heart Porque Deus te prometeu um novo coração and a new spirit, e um novo espírito. so that you don't live like you want to die. Para você não viver como alguém que quer morrer toda hora. Hallelujah. Amém, aleluia. Some people are already dead. Algumas pessoas estão mortas já. They just forgot to lie down. Eles só esqueceram de se deitar. Yeah. You see how they walk around Você vê como é que eles andam na rua, like they're already dead. com a cabeça para baixo, parece que já morreram. No purpose. Não tem objetivo na vida. They lost their life Perderam a esperança, perderam as suas vidas. because they do not believe in the resurrection of Tudo isso porque eles não creem na ressurreição de Cristo. When you read in Ezekiel chapter 37, Em Ezequiel capítulo 37 agora, verse 3, no versículo 3, God shows a vision to Ezekiel. Deus dá uma visão para o profeta Ezequiel. And he said unto me, Son of man, can these bones live? Ele disse, filho do homem, poderá viver estes ossos? And I answered, O Lord God, thou knowest. Senhor Jeová, tu sabes. Again he said unto me, Prophesy unto these bones, Então disse, profetiza sobre estes ossos. and say unto them, O you dry bones, hear the word of the Lord. E diz-lhe, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Thus saith the Lord God unto these bones, Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos. I will cause breath to enter into you, Eis que and farei- you shall live. Eis que farei entrar entre vós espírito e vivereis. And then it says in the Bible E aqui na Bíblia continua dizendo that there was a noise. que ouviu-se um barulho The bones started de moving. uns ossos se unindo e aquele barulho.
the sinew came over the bones. Era como que se de novo as carnes, tudo estava ali se unindo. And after the flesh, there came the skin. E aí veio a pele e tudo aqui da carne começou a surgir. And that shows a spiritual change E o que é isso? É uma mudança espiritual over the life of the people of God. da vida das pessoas que serviam a Deus. When you believe Quando você crê, meu irmão, in Christ Jesus, em Jesus Cristo, Senhor. when you believe Quando você crê in the death na morte and the resurrection e na ressurreição of Jesus de Christ, Jesus Cristo, your life a sua vida starts to change. começa a mudar. And the Spirit of God E o Espírito de Deus starts working in your life. começa a trabalhar na sua vida. You need the Holy Spirit. Você precisa do Espírito Santo. But in order for you to have the Holy Mas Spirit, para você ter o Espírito Santo, you need to obey God's command. tem que obedecer os mandamentos de Deus. When Jesus, on the night that Jesus was betrayed, Na noite em que Jesus foi traído, on that very night, naquela mesma noite ali, he called his disciples. ele chamou todos os seus discípulos. And he told his disciples, I am the true vine. Ele disse: eu sou a videira verdadeira. I'm not fake. Eu não sou aqui uma coisa falsa. I'm not a false prophet. Não sou um profeta falso. He says, I am the true vine. Eu sou a videira verdadeira. My Father is the gardener. Meu pai é o agricultor. You are the branches. Vocês são então as varas. If you are connected to me, Se você está ligado a mim, you love. você vai viver. And if you love, E se você viver, you must give fruit. você tem que dar frutos. My Father is looking. O meu pai está a olhar. He's looking at the branches. Está a olhar aí para os galhos. The branches that have no fruit. Aqueles galhos que não têm fruto. He will come Ele vai vir, and he will cut it. vai começar a cortar. But those that have fruit, Mas os que têm fruto, he's going to clean it, ele vai limpar. prune it, Ele vai ali podar. so that you can make more fruit. Para que então possa ter mais fruto ainda. On the night he died, he told us that. Isso, irmãos, foi na noite que ele ia morrer, irmão. A noite anterior. Why is it so important? Por que isso aí é tão importante? Because in order for you to love, Porque para você viver, meu irmão, you need to give fruit. você tem que dar frutos. On the previous chapter, chapter 14, Lá no capítulo 14 de João, he asks 3 times, ele fala 3 vezes: if you love me, se você me ama, you obey você vai obedecer my commandments. os meus mandamentos. He that obeys my commandments, he loves me. É aquele que obedece os meus mandamentos, este me ama. Yeah. He said that about 3 or 4 Ele times. falou isso mais ou menos 3 vezes só naquele capítulo. Then on chapter 15, E aí no capítulo 15 de João, he says, my commandment is this, o meu mandamento é este: that you love one another. que vocês se amem uns aos outros, Like I loved you. como eu vos amo. And he says, is there a greater love than this? Ele diz: tem algum amor maior que este? When you give your life for your friends? Quando você dá a sua vida para o seu irmão? Why are you talking about love, Pastor? Por que falar de amor, pastor? Because that's the fruit. Porque esse é o fruto. The fruit of the Spirit O fruto do Espírito is love. é o amor. So when you love your sister, Quando você ama a sua irmã, when you love your brother, ama o seu irmão, when you love your husband, você ama seu marido, you love your wife, você ama a sua esposa, you love your children, você ama os filhos, and you love your parents, você ama seus pais. then there is respect, Aí tem o respeito,
there is caring, Aí tem o carinho. there is sharing, Aí tem o compartilhar. there is forgiving, Aí tem o perdoar. there is understanding, Aí tem o compreender. and you do things out of love. E você faz as coisas por amor. That's why that brotherly love must continue. Por isso que o amor fraternal tem que continuar. That is the resurrection of love. Isso que é a ressurreição do amor. It was so important É tão importante isso. that Jesus had to say this the very night before he Que died. Jesus, antes de morrer, naquela noite, ele teve que falar isso. Teve que falar para os seus discípulos. And you have to hear this today. E hoje eu estou vos falando porque você precisa ouvir. Resurrection is so important. A ressurreição é muito importante. When you read in the book of Revelations, Quando você vai para o Apocalipse. now we're going to the New Testament. Agora vamos para o Novo Testamento. Revelations chapter 20 verse 11. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Now it talks about when we come back to life. Fala de quando voltamos a viver. When we come back to life, we will be judged. Quando você voltar a viver, você vai ser julgado. Verse 12. Versículo 12, Apocalipse 20, 12. And I saw the dead, E vi os mortos, small and great, grandes e pequenos, stand before God. que estavam diante do trono. And the books were opened. E abriram-se os livros. And another book was opened, E abriu-se outro livro, which is the book of life. que é o livro da vida. And the dead were judged out of those things which were written in the books, E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, according to their works. segundo as suas obras. So we will come back to life. Então você vai voltar a ressuscitar, vai voltar a viver. Jesus was the first one. Jesus foi ali o primeiro. He was the firstborn of the resurrection. Ele foi o primeiro dessa grande ressurreição. We will follow. E nós vamos segui-lo após. And we shall live with him forever. E vamos viver com ele para sempre. Open with me in Daniel chapter 7. Agora vá para o profeta Daniel, capítulo 7. Daniel chapter 7 verse 13. Versículo 13. Daniel 7, 13. I saw in the night visions, Eu estava olhando nas minhas visões da noite, and behold, one like the Son of Man came with the clouds of heaven, e eis que vinha nas nuvens do céu como o filho do homem, and came to the Ancient of Days. e dirigiam-se ao ancião de dias, And they brought him near before him, e fizeram chegar até ele, and there was given him dominion, e foi-lhe dado o domínio, and glory, e a honra, and kingdom, e o reino, that all people, nations, and languages should serve him. para que todos os povos, nações e línguas o servissem. His dominion is an everlasting dominion, E o seu domínio é um domínio eterno, which shall not pass away, que não passará, and his kingdom, e o seu reino, that which shall not be destroyed. o único que não será destruído. Hallelujah. That is the Son of God. Isto aqui é o Filho de Deus. Is the very same one É o that mesmo Isaiah saw in the vision. que também o profeta Oséias viu naquela visão. He would be dead for 2 days, Ele estaria morto por 2 dias, but on the 3rd day, mas no terceiro dia, he was going to ele rise. ia então voltar à vida. You see the importance of the death of Jesus Você entendeu agora a importância da morte e ressurreição de Jesus? and the resurrection of Jesus? Esta ressurreição de Jesus? You understand now? Você está entendendo, está a perceber aqui? Why did Jesus have to die? Por que Jesus teve que morrer? Because he is the Lamb of God. Porque ele é o Cordeiro de Deus. The mark of his blood É a marca do sangue dele, marks our lives. marca a sua vida, a nossa vida. So death cannot hold us down. Para que a morte não nos pegue nem nos ponha embaixo.
We are covered by the blood of the Lamb. Nós somos cobertos pelo sangue do Cordeiro de Deus. There is redemption. Há redenção. There is forgiveness for our sins. Há perdão pelos nossos pecados. Hallelujah. Aleluia! You may stand up. Vamos in the ficar name em of pé, igreja do Senhor. There are many people Há muitas pessoas that come to church que vêm para a igreja because they want something. porque eles querem algo. Some of them are sick Alguns estão doentes, and they come to be healed. querem ser curados. Some are sad Alguns estão tristes, and they want to feel joy. querem sentir alegria. And that's fine Tá tudo bem com isso, because Jesus came porque Jesus também veio for those who are desperate, para aqueles que estavam desesperados, for those who had no salvation. que não tinham salvação. So sometimes we are in a situation. Às vezes estamos numa situação, It's like David says, you are in the valley of the shadow of death. é como se você estivesse no vale da sombra da morte. A place where the sun doesn't shine. Um lugar onde o sol jamais brilha. It's always dark, Sempre está tudo escuro. always sad. Sempre está tudo triste. And that's okay. E aquilo também é algo normal. Because Jesus came. Porque Jesus veio. David says, even though I walk through the valley of the shadow of death, O salmista Davi diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, I shall fear no eu evil, não temerei mal algum, for you are with me. porque tu estás comigo. Hallelujah. Aleluia! But in order for you to say that, Mas para você dizer isso, you need to believe você tem que crer in the death na morte and the resurrection e na ressurreição do Senhor. of Jesus Do Christ. Senhor Jesus Cristo. Hallelujah. Aleluia, igreja. When you believe Quando você crê in the death na morte and the e resurrection, na ressurreição, then you will fear no evil. então não terás mais medo. Hallelujah. And if you don't believe, Mas se você não crer, then I can't do anything for eu you. não posso fazer nada por ti. Because all that you have to do to be saved Porque tudo que você tem que fazer para ser salvo is to believe. é crer no Senhor. It's all. É tudo que a pessoa tem que fazer. So if you doubt, Então, se você ficar na dúvida, then I can't do anything. eu não posso fazer nada por ti. God can't do anything for you. Até Deus não pode fazer nada por ti. Because the word of God says, Porque também a palavra de Deus diz, if you believe, se você crer, you shall be saved. você vai ser salvo. But if you don't believe, Mas se você não acreditar, you are already condemned. você já está condenado. It's not that you will be. Não é que será condenado. You already are A condemned. pessoa já está condenado. So we're living in resurrection. Nós estamos vivendo na ressurreição. But those who don't believe, Mas se você não crê, those who don't believe, estes que não creem, they already live in death. eles já estão vivendo na morte, na condenação. There's nothing we can do for them. Não há nada que podemos fazer por tais pessoas. It's so sad, É Pastor. muito triste isso, pastor. It is very sad. É sim, é muito triste, irmãos. Because not everybody believes. Porque nem todo mundo crê. But you need to believe. Mas você tem que crer. Hallelujah. Aleluia. I want to pray with you. Eu quero orar com a igreja. And then Pastor Nadia will give us the announcements for the rest of Depois the a week. pastora Nádia vai estar dando os anúncios. But first I want to pray with you. Mas eu quero orar contigo agora. I want to pray. Put your hand over your heart. Põe a sua mão no seu coração. Vamos orar. Father in heaven, Deus que está nos céus, we come before you. nós vemos na tua presença. We have heard your word. Ouvimos a tua palavra, Senhor. Father in heaven, Senhor Deus dos céus, have mercy on our tenha souls. misericórdia das nossas almas. The doubt Estas dúvidas may not enter our não hearts. venham entrar nos nossos corações. Strengthen us
Nos fortalece, Senhor. Strengthen our minds, Fortalece a nossa mente, our bodies, o nosso corpo, our spirit, o nosso espírito, our soul, a nossa alma, that we may be prepared que nós possamos estar preparados and sealed e também selados for the day of the Lord. para o dia do Senhor. Oh Lord God, Ó Senhor nosso Deus, we thank you nós te agradecemos for the time we spent in your presence. esse tempo que passamos na tua presença, We Senhor. thank you in the name of Jesus. Te agradecemos no nome de Jesus. Amen. Amém. You may be seated. Gabrielino Antônio Nampula, estou lá exercendo a obra de Deus, sempre em companhia com o pastor Elier, onde temos acompanhado os irmãos, vivenciando como é a situação da obra, fazendo evangelismo, discipulando e também ajudando os irmãos para poder construir templo. Temos a necessidade, primeiro, de Bíblias. Temos a necessidade lá também de lonas, plástico para a cobertura dos templos. Então, em que língua seriam as Bíblias para podermos nós, então, se alguém se sentisse tocado, para poder ajudar financeiramente para comprar as Bíblias? Em qual língua? Em duas línguas. Sim. Primeiro seria Macua, porque a maior parte do povo lá se expressa em dialeto Macua. Sim, E em seguida em português, porque é uma mistura de pessoas. tá bem. E aí seria mais ou menos uma Bíblia por cada igreja? Como não falou, são 10 igrejas, né? São 10. Quantas Bíblias são mais urgentes agora necessárias? Uma quantidade assim? É uma quantidade de 20, pelo menos 2 para cada igreja. 2 para cada igreja. Sim. Irmãos, então vocês estão vendo a necessidade da obra. O irmão Virino está precisando de Bíblias urgentemente, pelo menos 2 Bíblias por cada igreja. Ele tem 10 igrejas que ele está ali ministrando a palavra, ensinando, discipulando, fazendo todo um trabalho, né, de ensino. E pelo menos 2 Bíblias por igreja já ajudaria. Para vocês verem, não é por crente, não é por pessoa, porque há muitos crentes ali. Nani malite